Moçada que está assistindo esse vídeo, não sei quantas pessoas irão assistir esse vídeo, mas farei com muito carinho e amor, mesmo que no final das contas apenas uma pessoa que seja assista esse vídeo espetacular sobre o período regencial. O período regencial, que foi um período muito importante da história do Império do Brasil e também da história de uma forma geral do Brasil. Vou compartilhar minha tela aqui agora com vocês, para vocês verem. Não é o Marechal Rondon, não é isso que eu quero mostrar, eu quero mostrar isso aqui, ó, isso, período regencial. Muito bem. Recapitulando um pouco sobre o conceito do período regencial, o período regencial é um momento em que, do Império, que Dom Pedro I, que vai desde a renúncia de Dom Pedro I até a aclamação da maioridade de Pedro de Alcântara, que vai se tornar Pedro II em 1841. Bem, mas o período vai de 1831 a 1840, e esse período, como eu já falei 277 vezes, ele é dividido em 4 partes. A regência trina permanente, a regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Padre Feijó e depois regência una de Araújo Lima. Muito bem, este aqui é o Dom Pedro assustado, Pedro, não é Dom Pedro. Eu sempre falo Dom Pedro, ele se torna Dom Pedro II depois da coroação, tá? Neste momento ele é o Pedrinho, Pedro de Alcântara, filho do Dom Pedro I. E ele aqui está com 5 anos de idade, o pessoal aqui da Regência Trina Permanente olhando para ele, e ele, sabe, dizendo, quer dizer, olhando para a gente assim, e perguntando, e aí, o que eu faço agora? Tem uma coisa muito interessante nesse slide, nessa charge, na verdade, que é a presença dessa cruz aqui, ó. São Edmar, não tinha reparado. Pois é, essa cruz, ela é de uma ordem religiosa de Portugal. E essa ordem religiosa, que, enfim, depois que o Brasil se torna independente e tal, a gente pensa assim, então as coisas portuguesas, os símbolos portugueses desaparecem no Brasil. Não. Na verdade, essa cruz da Ordem de Cristo, está onipresente na história do Brasil. Ela permanece inclusive em alguns símbolos nacionais. Por exemplo, a camisa da CBF, a camisa da Seleção Brasileira de Futebol, tem essa cruz lá. Além da camisa do Vasco, da Portuguesa. A Portuguesa, a cruz é um pouco diferente, mas do Vasco e na Seleção Brasileira, essa cruz é presente. Tá? Se você reparar no símbolo, no brasão do time de futebol, você vai ver essa cruz presente lá. E essa cruz, então, ela vai permear toda a nossa história. Tem outros lugares onde essa cruz aparece também, tá? Bem, isso mostra, portanto, a nossa relação, a não ruptura da nossa relação com Portugal. Todo e qualquer processo histórico, ele tem rupturas e tem permanências. Uma permanência que nós temos em relação à cultura portuguesa é a religiosidade, presente em alguns símbolos muito sutis que ainda marcam a nossa história. Bem, então estejam atentos se vocês estiverem assistindo esse vídeo, depois reparem bem, dá uma pausada nesse vídeo, dá uma olhada lá no símbolo do brasão da CBF, vocês vão ver a presença dessa cruz lá. E Pedro de Alcântara estava aí olhando para nós, sei lá, para quem ele está olhando, de forma meio assustada, né? Tá aqui os deputados, os regentes olhando para ele com um ar de austeridade, mas dizendo para ele ao mesmo tempo, olha, fique tranquilo que a gente estará aqui para te auxiliar. Muito bem, nós temos aqui então a cronologia do período regencial, a regência trina provisória, que vai até junho. Eu não sei por que eu coloquei julho, é junho, até junho aí de 1831. E aí depois a regência trina permanente, ela vai de junho de 1831 até outubro de 1835. Deixa eu olhar isso aqui. Deixa eu fazer essa mudança aqui. Eu não sei por que eu fiz isso. Pronto, resolvido o problema. Deixa eu salvar aqui antes que eu me esqueça. Já está salvo.
E agora está tudo tranquilo. Bem, então nós temos, a menos que eu esteja de novo errado, né? Não é possível. Mas então as regências trinas, elas vão permanecer, ponderar de 1831 a 1835, e aí depois nós teremos regências unas, de 1835 até 1840. Bem, o que aconteceu em cada regência? A primeira regência, que é a provisória. Antes de eu falar exatamente o que aconteceu, é importante a gente delimitar a atuação e os projetos políticos presentes nesse momento. Porque é o seguinte, com a abdicação de Dom Pedro I, o Estado brasileiro entra em crise. A política do Estado brasileiro, Estado com E maiúsculo, tá? Estado significa a nação, o país, né? As instituições que compõem um país. Governo, é importante a gente diferenciar. Vou até aproveitar essa tela branca aqui e vou escrever isso. Estado não é a mesma coisa que governo. Como assim, Edmar? Vamos imaginar que o Estado seja uma casa. O Estado seja uma casa. Uma casa de aluguel. Quem é o dono dessa casa é o povo. São as várias pessoas que compõem a nação. Então, o Estado é uma casa, certo? Muito bem. De vez em quando, então, de 4 em 4 anos, entra ali uma pessoa, ou entra um grupo de pessoas que vão administrar essa casa. Então, eles vão limpar, eles vão cozinhar, vão dormir, vão fazer um monte de coisa ali dentro da casa. Acabados os 4 anos, eles vão embora. Então, e a casa permanece. Aí vem novos moradores. O Estado, portanto, é a casa e o governo são os moradores dessa casa. Então, a casa permanece. Então, o que a gente tem que fazer? Para a casa ficar bem, nós temos que fazer reformas, temos que cuidar da casa bem, temos que, enfim, para que essa casa permaneça de pé. O governo, então, é o responsável provisório para fazer com que a casa mantenha-se de pé da melhor forma possível. Então, é isso. É uma diferença entre Estado e governo. E quando eu falo Estado, o problema nosso do país, do Brasil, é que nós chamamos as unidades da federação de Estado também. O Estado de Minas Gerais, o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, enfim. Por isso que para muita gente é difícil pensar isso. Mas quando a gente fala de unidade de federação, quando a gente fala Estado, referindo-se a unidades de federação, unidades da federação, a gente está se referindo a estados particulares dentro de uma grande nação. Então, quando eu falo Estado brasileiro, então eu estou falando da nação brasileira e as instituições que representam essa nação brasileira. Eu estou falando do Supremo Tribunal Federal, estou falando do Parlamento, estou falando do Senado, estou falando da monarquia e por aí vai, tá? Então, eu estou falando, como eu estou me referindo ao Império, então a monarquia é a instituição estatal. Por isso que Dom Pedro de Alcântara, quando o pai vai embora, ele não pode ir embora porque ele pertence ao Estado. Como o Estado é monárquico, e o herdeiro para o exercício do governo monárquico é o Pedro, então ele não pode ir embora, ele pertence ao Estado. E aí, quando as pessoas olham para Pedro de Alcântara, sentem que ele é a grande esperança da nação, porque ele era brasileiro e ele estava sendo educado nas mais requintadas instruções para aprender tudo o que era necessário para ser um bom político. Ele vai ser efetivamente assim um bom político? Bem, depende do ponto de vista. Eu não, particularmente, e aí até desconsiderem isso como uma opinião científica, eu vou falar da minha opinião pessoal. Eu gosto de Dom Pedro II, eu gosto, pessoalmente eu gosto. Mas ele cometeu muitos equívocos durante o reinado dele. E esses equívocos não dá para julgar do ponto de vista atual, tá? Então a primeira coisa é essa. Então ele cometeu muitos equívocos, embora eu goste dele. Mas eu não vou falar dos equívocos agora da minha opinião pessoal, tá? O que eu vou falar é que ele sofreu bastante, ele teve muitos problemas, mas o ponto que eu quero ressaltar é o fato de que ele não gostava muito de política.
Ele não gostava muito de política. Ele, por exemplo, todas as vezes que o Congresso iria abrir os trabalhos no início de cada ano, teoricamente ele deveria ir lá saudar a galera. E aí, moçada, tudo bem? Ó, vou fazer as leis aí direito, de boa, tranquilo, beleza, tal. Mas ele não fazia isso. Ele comparecia muito mais nas cerimônias de abertura do IHGB do que do Congresso. IHGB é o Instituto Histórico Geográfico do Brasil. Então ele estava muito mais afeito aos assuntos relacionados à arte, à literatura, à história, à botânica e por aí vai, do que efetivamente da política, tá? Então é isso. Então ele cometeu muitos equívocos porque acaba que ele ficou um pouco alienado de alguns assuntos. E aí deixou para que a elite brasileira coordenasse algumas coisas. É claro que em momentos nevrálgicos, momentos importantes, ele acabou tomando as rédeas da situação. Mas, enfim, ele cometeu muitos equívocos. Mas, enfim, o menino estava aqui com 5 anos de idade quando o pai foi embora. E aí ele teve uma vida extremamente. A vida não era. Ele não pertencia a ele mesmo, sabe? Então, ele não teve escolha. Não havia uma segunda opção para ele. Ou se ele seria imperador, mais cedo ou mais tarde ele seria imperador, ou ele seria imperador. É claro que com 18 anos ele poderia renunciar, ele poderia renunciar ao trono para outra pessoa. No caso, seria muito problemático, porque as irmãs, então ele teria que deixar para as irmãs, porque, né? Mas no final das contas, então, ele escolhe, ele faz essa escolha, é convencido, obviamente, né? Desde pequeno, sendo preparado para ser imperador, e aí quando o clube da maioridade chega até ele e pergunta: e aí, Pedrinho, você quer ser imperador? Ah, ele, claro, eu quero. E aí ele vai se tornar imperador. Ele é aclamado imperador com 14 anos de idade. Vocês com 14 anos de idade, vocês fazem muita coisa, mas eu com 14 anos de idade, o que eu fazia? Eu trabalhava muito, inclusive, tentando encontrar meu espaço no mundo. Mas ele é aclamado imperador, mas ele vai se tornar imperador só efetivamente um ano depois, com 15 anos, 16 anos incompletos, né? Muito bem, eu vou falar mais disso depois. Deixa eu apagar esse negócio aqui, porque senão vai atrapalhar o meu próximo slide. Isso, olha como é que eu sou mágico. Eu mentalizo aqui e o negócio apaga, entendeu? Cara, eu sou muito bom, viu? Impressionante. Isso, apagou. Eu vou deixar só a letra O, pensei que a O estava desterrada. Mas, enfim, existiam 3 grupos políticos principais neste momento disputando a hegemonia política no país. Projetos políticos, na verdade, estavam sendo disputados. Os liberais exaltados, que defendiam o federalismo, a república, né? Os liberais moderados, que defendiam a monarquia constitucional, os restauradores, que defendiam o retorno de Dom Pedro ao Brasil e para que ele assumisse o poder que ele tinha antes. Bem, no final das contas, esses grupos estavam ali presentes por volta de 1831, até mais ou menos 1833. Depois, esses grupos, eles acabam se... O caminhão passando aqui neste momento. Tchau, caminhão. E aí, esses 3 grupos se tornam 2, progressistas e regressistas. Esses grupos eles demoram pouco tempo, assim, eles permanecem por pouco tempo, porque no final das contas eles vão se tornar liberais e conservadores. E como liberais e conservadores, eles vão permanecer até 1889. 1870 já começa a surgir a partir de alguns outros partidos políticos, inclusive o Partido Republicano. 1870 ele surge. Enfim, e aí depois, com a proclamação da República, o sistema político do Brasil vai ficar diferente. Muito bem, então liberais e conservadores. São esses 2 nomes que vocês têm que se lembrar ao longo principalmente do segundo reinado. No período regencial, esses nomes, esses conceitos vão aparecer. Teoricamente, e é só teoricamente, porque a prática era bem diferente, os liberais defendiam projetos mais
próximos daquilo que a gente poderia chamar de progressistas. E os conservadores são conservadores. O conservador é aquele que defende o status quo de uma determinada estrutura. Status quo é tipo, né, a estrutura de uma estrutura, mas eles defendem a permanência daquilo que já tinha, economicamente, politicamente, socialmente. Então, os conservadores querem conservar a sociedade tal como estava, né? Muito bem. Vou abrir um parênteses rapidinho aqui. Por exemplo, essa ideia de que o novo normal, por detrás desse discurso, desse conceito, há um discurso conservador. Então, assim, olha, mas Edmar, como assim conservador? Porque, na verdade, está querendo dar uma nova roupagem para a normalidade que existia antes, entende? Então, essa é um conservador travestido de uma roupa nova. Muda-se a roupa, mas permanece o corpo, tá? Bem, então a realidade não será mais como era antigamente. E aí, quando você se dá conta de que a realidade mudou e ela está mudando, e a gente não sabe ainda quando a gente vai poder ver a realidade tal como ela foi gerida, ou como ela está sendo gerida, porque a gente não tem perspectiva de quando a gente vai sair dessa situação, aí a gente terá uma nova realidade. Não normal, não, completamente diferente daquilo que nós tínhamos. O mundo que nós tínhamos antes dessa pandemia era um, o mundo que nós teremos depois da pandemia será outro, tá? E aí tentar normalizar essa mudança é não compreender justamente a mudança, mas a mudança ela nunca totalmente, ela não acontece de 100%. Eu disse no início da aula que toda mudança gera permanências, mudanças e permanências, né? Rupturas e permanências. Há muitas rupturas e há mais rupturas do que permanências nessa mudança, entende? Então, a nova realidade traz no seu seio muitas novidades com as quais a gente vai ter que lidar. E nós não temos os instrumentos epistemológicos e os instrumentos de compreensão dessa nova realidade. Nós não temos os instrumentos preparados para lidar, porque, por exemplo, numa situação de normalidade, como nós tínhamos antes, a gente acaba mobilizando determinados instrumentos para lidar com aquilo que a gente conhece. Só que a gente agora está lidando com o desconhecido. Quais são as ferramentas para lidar com isso? A gente vai ter que descobrir. A gente vai ter que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. E aí isso é muito difícil. Até que a gente aprenda a dirigir esse carro que está se colocando para a gente. De qualquer modo, então, fechando esse parênteses aqui, essa digressão que eu acabei de fazer, o meu ponto é que vocês compreendam que não necessariamente os liberais têm um cunho positivo e não necessariamente os conservadores têm um cunho negativo. Às vezes é melhor ser conservador, às vezes é melhor ser liberal, dependendo do seu espectro político, né, daquilo que você entende na política. Bem, Edmar, qual que é a sua opinião? A minha opinião não importa neste momento, tá? Mas, enfim, é importante agora que vocês compreendam que, nesse momento, liberais e conservadores estão aí disputando a hegemonia. E cada um vai ter a sua importância, tá? Quando a gente fala assim, cada um é importante, eu não estou dizendo que eu estou fazendo juízo de valor, que um é melhor do que o outro. Não, absolutamente. Eu deixo esse tipo de julgamento para vocês. Tá bom? Muito bem, então vamos avançar aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui que me chamou. Eu tenho mais companheiros nessa aula? Não sei se teve mais gente que se juntou aqui. Olha só, tem mais gente aqui. Eu nem sabia que tinha mais gente. Eu pensei que eu estava falando apenas para a Isabela. Exatamente, Matheus. Deixa eu voltar aqui. Essa pintura aqui é uma beleza, cara. Eu queria muito ter a capacidade de desenhar, mas eu sou um desastre para desenho. E eu sou um eterno admirador de artista, de uma forma geral. Eu gosto muito de arte contemporânea, muito mesmo, porque a arte contemporânea mexe comigo de uma forma
orgânica. A arte contemporânea, eu sinto a arte contemporânea, eu sinto. Enfim, muitas pessoas não gostam porque falam, não entendo. Porque a arte contemporânea, no meu julgamento, no meu humilde julgamento, não sou artista, mas no meu humilde julgamento, a arte contemporânea ela é para ser sentida. Porque a gente está muito acostumado em compreender ou tentar compreender a vida racionalmente. Fruto do nosso iluminismo, nós somos herdeiros do iluminismo, então o iluminismo nos convenceu de que é preciso entender a racionalidade das coisas. Então, quando você, diante de uma obra de arte, a pessoa pergunta assim, o que isso quer dizer? E aí tem uma relação de submissão a uma determinada estética. Bem, então, dito isso, para mim, quando eu chego diante de uma arte contemporânea, de uma obra contemporânea, eu não tento compreender, eu tento sentir a obra. E aí, por isso que eu gosto muito de arte contemporânea, porque ela incomoda, ela causa sentimentos inesperados. Ela mexe no meu estômago, por exemplo. Eu gosto muito, muito mesmo. Não obstante, eu gosto muito de arte realista, de pinturas, gravuras, enfim, né? De desenhos. Eu gosto muito mesmo. E eu gosto muito do Debré. O Debré é um artista francês que descreveu, que pintou o cotidiano do período joanino, do primeiro reinado e desse período regencial. Olha que interessante, ele está representando aqui Dom Pedro, tadinho aqui, ó, nesse círculozinho azul aqui, tá ali saudando, ele teve que subir numa cadeira, ele é pequenininho. Depois ele se torna um homem alto, assim, ele fica grandalhão, assim, para os padrões da época, ele é um homem alto, de pernas finas e de voz fina, dizem. Mas ele tinha olhos azuis, era uma figura imponente. A gente tem muito registro dele mais velho, né? Mas ele cresceu sob os nossos olhos. Pedrinho foi crescendo até se tornar Dom Pedro, né? Enfim, de filho ele se tornou pai da nação. E aí ele saudando a família corte aqui nas bancadas, né? Saudando os representantes soldados aqui e políticos brasileiros. A galera correu lá. Isso aconteceu no dia 9 de abril, 2 dias depois da abdicação de Dom Pedro. Os políticos já se mobilizaram, falando assim, não, vamos lá contar para Dom Pedro que a gente está contando com ele, que a gente quer que ele assuma o poder. Então ele faz isso. Tem a presença do povo aqui, né, também, exaltando. Essa cena não aconteceu. Obviamente, o Debré deu uma caprichada. O Debré sempre colocava à margem, assim, a presença do povo, né? E isso é muito revelador. Ele coloca o povo para mostrar que o povo está presente, mas o povo fica sempre à margem. Os protagonistas da cena são sempre as pessoas mais importantes. Então, e isso mostra o modus operandi, o modo como a política no Brasil é conduzida, né? O povo sempre à margem. Bem, mas aí Dom Pedro está exaltando aqui, o povo está aclamando, inclusive. Não tem nada de oficial nisso aqui, não tem nenhuma documento, não tem registro, não tem ali um documento que é assinado dizendo para Dom Pedro que ele é o imperador, mas é um gesto simbólico. E a elite política brasileira vai até Dom Pedro e fala assim: meu filho, você é o imperador do Brasil. Não agora, você está com 5 anos de idade, então vai brincar de bolinha de gude, vai, sei lá, fazer o que, PlayStation, vai, enfim, mas depois, meu filho, você vai ser o imperador, tá? E aí ele, tá bom, tudo bem, e devia estar assustadíssimo, cara. Com 5 anos de idade, o povo virando para você é o imperador? Assim, tá, mas e o que isso significa? Né? Não devia nem entender, devia entender em alguma medida, né? Porque ele cresceu na corte, mas ele devia achar que todo mundo era imperador, né? Enfim, mas o pai era imperador, é impressionante. Essa pintura é belíssima aqui, porque a regência trina provisória percebeu que se eles não tomassem alguma atitude rápida, poderia acontecer um retorno de Dom Pedro, poderia acontecer Dom Pedro poderia desistir da ideia. Dom Pedro estava ainda aqui no Brasil, mas ele acaba indo embora no dia 13 de abril.
a regência trina provisória, que se instala, né? Com os belíssimos aqui, todo mundo é bonito, né? Nessas pinturas, nesses retratos que eram feitos, né? Que eram pintados. É todo mundo bonito, portentoso, nem sei se essa palavra existe, mas aqui, olhando para nós assim, falando assim, nós vamos deixar tudo tranquilo, tudo em paz. E aí as medidas que eles tomam, que eu já falei muitas vezes, são expulsos os estrangeiros do exército, retoma todos os políticos que haviam tretado com Dom Pedro são colocados nos seus devidos lugares e convoca a Assembleia Legislativa, fortalecer o poder legislativo. E aí eles elegem a regência trina permanente. O Francisco de Lima e Silva é o pai do Luiz assim, em cima, que depois vai se tornar o Duque de Caxias. O Duque de Caxias é o patrono do Exército Brasileiro. Então, o Francisco de Lima e Silva é pai do Duque de Caxias. O Marquês de Monte Alegre, o Francisco era senador, o Marquês de Monte Alegre e o João Braulio Muniz eram deputados. E eles, então, vão fazer a regência trina permanente. Essa regência trina permanente, ela é muito importante, extremamente importante, porque ela faz diversas coisas para fortalecer o poder legislativo, cria a Guarda Nacional com impactos até na República e aprova o ato adicional. O ato adicional, que foi aquela experiência republicana dentro do período imperial. Isso aqui são esses belíssimos uniformes da Guarda Nacional, que era uma verdadeira milícia dentro de cada província. Todos os cidadãos, ou seja, aqueles que tinham direito a voto, eram obrigados a se alistar. Então, é um alistamento obrigatório para evitar motins, revoltas. Por quê? Porque a gente estava tendo muitas revoltas, muitas brigas, como, por exemplo, a Noite das Garrafadas, teve protesto em Minas Gerais, teve uma revolta que aconteceu em Pernambuco chamada Cabanada, enfim. Então, para reprimir essas revoltas, eles criam a Guarda Nacional. O pressuposto da criação dessa Guarda Nacional é o seguinte: todo e qualquer cidadão tem que trabalhar para defender o Estado. Então, um soldado é um soldado consciente dos seus direitos e obrigações. Então, ele pega em arma para reprimir aqueles que atuam contrariamente à existência do Estado. Então, um soldado cidadão é aquele que defende o Estado, que defende os grupos, no final das contas, assim, o Estado, vírgula, aqueles grupos que predominam, que são hegemonia dentro do poder político. E isso cria uma tradição, porque no final das contas, essa polícia que é criada, ela serve para proteger os interesses da elite, porque é efetivamente elitista. Por que elitista de massa? Você está criticando? Não me entenda errado. Eu só estou contando os fatos. Não estou fazendo nenhum juízo de valor quando eu me falo elitista. É porque ele vai defender os interesses da elite, porque são pessoas da elite. Então, não assim, eu, por exemplo, sou professor. Quando começam as manifestações políticas, as eleições para prefeito aqui de Belo Horizonte, né, que vão acontecer no final do ano, eu vou olhar para os candidatos que falam da educação, porque eu me sinto representado por eles, né? É claro que eu não esqueço as outras pautas, mas eu presto mais atenção naqueles políticos que falam de educação. E a mesma coisa, então, é a questão de representatividade. Os membros da Guarda Nacional vão defender os grupos e vão defender os interesses daquele grupo que eles pertencem, que é a elite, entende? Muito bem. Então, a Guarda Nacional vai permanecer como uma força repressora e uma força defensora dos interesses do Estado de cada província, e vai permanecer. A existência de uma milícia, de uma polícia, vai permanecer até a República. E aí, na República, eles começam a tomar novas atitudes, aí surgem os estados, aí eles profissionalizam a polícia, enfim. Agora, uma coisa muito importante que foi feita durante a regência trina
permanente foi o ato adicional. E o ato adicional, ele é uma reforma constitucional. O ato adicional, ele reforma a Constituição que havia sido outorgada por Dom Pedro I em 1824. Duas coisas muito importantes que o ato adicional faz. Primeiro, ele cria as assembleias legislativas dos estados não, das províncias. Ou seja, então ele dá autonomia para as províncias, autonomia política. Isso, o outro nome disso é federalismo. Federalismo, tá? Por isso que o Brasil hoje se chama República Federativa do Brasil, porque cada unidade da federação tem autonomia. Não se esqueça disso, não se esqueça disso. Transformação da capital do país em município da corte. Isso era só para mostrar ali que tem um centro político, para tentar racionalizar o governo brasileiro também, né? A regência una deveria ser eleita por voto popular, coloca aspas aqui. Popular era elite, né? Era elite que podia votar. Quem tinha a renda mínima de 100 mil réis. E eles extinguem o Conselho de Estado. O Conselho de Estado era um grupo ali de ministros que ficavam bajulando o imperador. Então, o Conselho de Estado, no final das contas, era uma forma para Dom Pedro sentar o sarrafo nos outros grupos políticos. Então, eles extinguem esse grupinho que fica ali bajulando Dom Pedro, e aí quem governa agora o negócio são os políticos, deputados, senadores, que vão ser escolhidos ali para alguns cargos específicos. Ministro da Justiça, ministro da Finanças, e por aí vai. Então, mas são grupos, são políticos profissionais que vão trabalhar no ministério e não apenas queridinhos de Dom Pedro, tá? Então, eles tomam essas medidas. Então, o ato adicional ele modifica, portanto, a dinâmica da política do período regencial. Ao invés de ter, então, agora regências trinas, haverá apenas regências unas. E o nosso primeiro regente será o Padre Feijó. Esse N aqui, eu não sei por que eu coloquei ele grandão, mas enfim, ele vai ficar grandão. Eu achei a estética até interessante aqui. O nosso, o primeiro regente é o Padre Feijó. Ele foi eleito em 7 de abril de 1835 e deveria ficar até 1800. Ele deveria ficar até 1839. Mas aí ele renunciou em 1837. Edmar, estava escrito 1900. Não estava, gente. Não estava. Mentira. Não estava escrito. Tá aqui, ó. Aí eu tenho prova. Aqui, ó. 1800, tá? Não vem com essa de que estava escrito antes, não. Estava escrito 1839, tá? E ele deveria, então, ficar até 1839, só que ele ficou em 1837. Por quê? Porque aconteceu uma série de revoltas, muitas tretas, durante o governo dele. Vou destacar aqui a cabanagem, que foi a guerra civil mais sangrenta que aconteceu no país, a revolta dos malês, que foi uma revolta de muçulmanos, de escravos muçulmanos na Bahia, e a Guerra dos Farrapos, que foi a guerra civil mais longeva da história do Brasil. Ele sofreu muita oposição dos regressistas / conservadores, que achavam que o ato adicional era um ato anárquico, era um ato irracional, que estava levando o país ao caos. E aí, portanto, eles fizeram duras críticas ao Padre Feijó. E o Padre Feijó também, ele era padre, né? Então ele defendia, por exemplo, o fim do celibato. E aí ele, inclusive, mandou recado para o Vaticano, enfim. Mas o Vaticano ignorou. Bem, mas aí ele teve muitas dificuldades políticas, né, por causa das revoltas. E aí acabou renunciando. E aí ele vai renunciar ao poder, e aí acaba saindo em 1837.
Enfim, e aí vai para casa, vai pensar na vida e tal, e então ele é substituído pelo Marquês de Olinda, que é o Araújo Lima. O Araújo Lima, que era conservador. O Padre Feijó era liberal moderado. O Araújo Lima era conservador regressista. Ele era um cara gente boa, viu? O Araújo Lima, apesar de ser, né, um conservador, regressista, ele era um cara gente boa. E o Padre Feijó era um cara difícil, era um cara mais difícil, era um cara muito inteligente, mas era um cara difícil. Bem, ele tentou cancelar as medidas do ato adicional, porque ele achava o ato adicional um ato anárquico, e ele vai aprovar a lei interpretativa do ato adicional, para revogar o ato adicional. Só que essa lei interpretativa só vai ser colocada em maio de 1840, ali quase na véspera da aclamação de Pedro de Alcântara como imperador do Brasil. Tanto é que após a aprovação da lei interpretativa, os liberais correm lá em Dom Pedro e convencem Dom Pedro para se tornar imperador aos 14 anos, né? Bem, aqui eu vou parar então, porque isso aqui é muito complicado, como o horário já está quase vencendo, então eu vou explicar isso amanhã na aula, tá bom? Então, por enquanto, é isso. Já deu um baita spoiler da aula de amanhã. E a gente. Exatamente. E aí a gente amanhã desembola isso melhor. É bom que vocês já ouviram essa história. Quando vocês ouvirem amanhã, vocês vão, isso aí eu já sei. Deixa eu parar a gravação aqui.